paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, com muita alegria, com muito prazer, trazendo para você o alimento do céu, trazendo para você a palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Deus do sobrenatural. E esse Deus Todo-Poderoso quer falar contigo. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 5, nós vamos ler do verso 22 até o 25. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Portanto, vocês, esposas, devem atentar de bom grado para a orientação de seus maridos em tudo, tal como a igreja segue a direção de Cristo. E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja, quando se entregou por ela. Queridos, Paulo aqui, na carta aos Efésios, Paulo fala a diversas pessoas. Nesse capítulo aqui, exatamente aqui a partir do verso 22, o apóstolo Paulo, ele nos traz aqui, orientado, claro, pelo Espírito Santo de Deus, os deveres da esposa e os deveres do marido. E Paulo chega aqui e diz assim, olha, ele começa falando para as mulheres. Eu sei que aqui tem muitas mulheres, né, casadas, né, existem esposas aqui que estão me ouvindo. E Paulo chega e fala assim, olha, vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. E eu quero começar essa mensagem te fazendo uma pergunta. É difícil se submeter ao Senhor? É difícil se submeter a esse Deus que te dá tudo, que não te deixa faltar nada, um Deus que te ama, que te perdoa, um Deus que te livra de todo mal, um Deus que só é bondade. Porque o apóstolo Paulo chega e diz aqui que as esposas devem ser submissas à orientação de seus maridos do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Quando nós começamos a entender a palavra de Deus, a ler, a estudar, e a gente começa a observar que as orientações do Senhor, elas são maravilhosas. Os conselhos do Senhor, o que Deus nos pede para fazermos, estamos aqui falando para as esposas, é só coisa boa. A gente sabe que Deus, ele só quer que a gente faça o que é bom. Por quê? Porque é para o nosso bem, é para nós sermos abençoados. Eu não estou aqui querendo falar para você, esposa, que você não deve ser submissa ao seu marido. Não. O apóstolo Paulo diz que nós, esposas, devemos, né, sermos submissas ao marido, do mesmo modo como se submete ao Senhor. Eu creio que eu estou falando aqui para mulheres que são realmente submissas. E eu quero que você entenda o seguinte, que submissão não é escravidão. Mulher que é submissa é submissão. É uma missão abaixo da do homem. Por exemplo, o teu marido é o cabeça da casa segundo a palavra de Deus. Ele não estando, ele viajou, ele foi trabalhar, não sei. Ele precisou se ausentar, então a missão passa a ser sua. É uma submissão. Não é uma subescravidão ou uma escravidão em si. Porque muitos homens acham que a mulher ser submissa é a mulher fazer tudo o que ele quer e tudo o que ele quer, mesmo que esteja errado. Não. Ela tem que ser submissa como ela é submissa ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor faz a parte dele. Porque o Senhor cuida, o Senhor provê as necessidades, o Senhor perdoa, o Senhor é maravilhoso, o Senhor ama. O Senhor ama a você, mulher casada, a você, esposa. Por isso que você deve se submeter ao Senhor. Agora, eu te digo uma coisa, se submeter a alguém que não faz a parte dele como o Senhor faz,
se submeter a ponto de você ter que fazer tudo que o esposo, que o teu marido quer que você faça, mesmo que o que ele queira que você faça seja errado? Isso não é submissão, isso é escravidão. Isso é se submeter a alguém errado, quando você está deixando de se submeter a Deus. Você precisa obedecer a Deus em primeiro lugar, para depois se submeter ao teu cônjuge. Porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo. O corpo de Cristo é o quê? A igreja, né? Porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como é que Cristo lidera a noiva, a igreja, o corpo dele? Cristo lidera ensinando, disciplinando, lidera amando, lidera perdoando. Ele lidera da melhor maneira possível. Ele não lidera espancando, ele não lidera agredindo, ele não lidera defamando, machucando. Não é assim que Jesus lidera a igreja dele. Jesus corrige, sim. Jesus ensina, sim. Mas Jesus ama, perdoa, cuida, zela, protege. É assim que Jesus lidera. E o teu esposo lidera a casa, é um líder seu, como Jesus é do corpo dele, da igreja? Pensa bem. Vocês, esposas, devem atentar de bom grado para a orientação de seus maridos em tudo, tal como a igreja segue a direção de Cristo. Você já percebeu, você começou a perceber aí, irmãos, que todas as orientações que Paulo está dando para a esposa fazer, ele sempre termina falando como faz a igreja de Cristo. Sejam submissos como é submissa às ordens de Cristo. Ele enfatiza aqui, ele dá uma ênfase aqui para a orientação do Senhor, para a submissão do Senhor. Esposa deve atentar de bom grado para a orientação dos seus maridos em tudo, tal como a igreja segue a direção ou a orientação do Senhor. Aí vem para a parte do marido. Você, marido que está me ouvindo, preste atenção no que Deus diz. E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando se entregou por ela. Qual foi a prova de amor que Cristo deu? Ele se entregou por ela. E eu pergunto a você, você tem se entregado para sua esposa? Você tem entregado a sua vida de corpo e alma para sua esposa? Cristo deu a vida pela igreja. E às vezes a gente ouve homens machistas falando o seguinte: mas o Senhor falou foi para a mulher. A mulher tem que ser submissa ao marido. Sim, falou realmente para a mulher. Mas a carga maior e a responsabilidade maior ele deixou para os homens. Porque não foi para a mulher que ele disse que o marido tem que amar a esposa. Não foi para a mulher que ele disse que a mulher tinha que amar o marido a ponto de se entregar por ele, como Cristo se entregou, morreu, deu a vida dele. Foi para você, homem. Você é o cabeça da casa, sim. Deus te deu essa responsabilidade, esse privilégio de você ser o cabeça, de você ser o chefe, de você ser o líder da casa. De você ensinar, ensine como Jesus ensinou a igreja. Lidere como Jesus liderou. Ame como Jesus amou o corpo dele, que é a igreja. Oriente como Jesus orientou. E não exija que a sua esposa, que a sua companheira seja submissa em tudo, quando esse tudo desagrada ao Senhor. Vamos ser submissas, sim. Mulheres, vocês que são casadas, não é o meu caso, vamos ser submissas quando nós começarmos a observar que essa submissão é uma submissão saudável. Quando essa submissão é algo que agrada ao Senhor, fugiu da orientação do Senhor, você não tem obrigação nenhuma de ser submissa. Os dois têm que fazer a sua parte. Você tem o seu dever, mulher, esposa, mas você também, homem, tem o seu. E o dever maior, e a carga maior, a exigência maior do Senhor é sobre você, homem.
é sobre você, marido. E agora eu quero orar pelos casais, né? Que eu sei que nesse momento talvez tenha pessoas aqui, casais, que estão ouvindo essa palavra e que estão em pé de guerra, porque não tem uma submissão da esposa e porque também a esposa olha no marido e não vê ele cumprindo a sua parte. Então vamos orar, em nome de Jesus. Santo Deus, maravilhoso Pai, grande Senhor, nesse momento eu quero orar e abençoar os casais, Pai, em toda a face da terra, aonde essa palavra chegar, Senhor, que casais sejam abençoados, mas que em nome de Jesus, os casais possam entender que não só é o homem e não só é a mulher que deve fazer, Senhor, cumprir os seus compromissos sozinhos. Não, porque a palavra do Senhor diz que quando eles se unem, eles são uma só carne. A mulher é submissa, não é escrava. Faça com que esse homem entenda, Senhor, que a sua mulher é sua companheira, é sua ajudadora, mas não é sua escrava. Faça essa mulher entender, Pai, que a orientação de ser submissa, Senhor, não é para ser escrava, Senhor, mas é para ser uma ajudadora fiel, assim como o Senhor fez com Eva. Quando percebeu que Adão estava só e o Senhor falou assim: farei uma ajudadora. É uma ajudadora, uma amiga, uma companheira, Senhor. Abençoe os casais que nesse momento estão em turbulência, estão passando por dificuldades no casamento. Que o Senhor entre, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar com providência de reconciliação, de amor, de compreensão, de confiança e de respeito. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, marido. Deus abençoe a tua vida, esposa. E vivam debaixo da orientação do Senhor, os dois. Debaixo das orientações do Senhor, que vocês vão saber cumprir o papel de cada um de uma maneira perfeita. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.